A paz do Senhor seja com todos. Gratidão enorme de estar aqui mais uma vez. Primeiro dia útil depois de um fim de semana prolongado, né? Então espero encontrá-los descansados, resolvidos, felizes, que vocês tenham tido um fim de semana, né, de comemoração, de alegria, de paz, de amor em família, né? Que você tenha aproveitado para abraçar os seus, para estar com os seus, para estar com aqueles a quem você ama, trazendo alegria e contentamento para sua casa. Mas para aqueles que hoje, né, talvez não estejam num dia tão bom, que talvez tenham recebido notícias ruins, que talvez estejam se despedindo de amores, de amigos, né, que esteja enterrando um ente querido ou que tenha acabado de receber a notícia, né, da despedida de alguém, que o Senhor e o Espírito Santo estejam com você nessa sua dificuldade, que se for saúde, desemprego, fome, abraço, beijo, aquilo que você necessitar para o dia de hoje, o Espírito Santo represente em você, né, te encha, te supra de todas as necessidades que você possa vir a sentir. Então hoje, né, 16 de novembro, dando continuidade ao livrinho de Billy Graham, gente, quase final do ano, né, já tô doida para começar o mês de janeiro para saber como é que, né, o que ele tem para nos dizer no mês de janeiro. E hoje ele separou para nós 2 Timóteo 2,19, e como não é um capítulo, uma carta, né, tão grande nesse capítulo, são só 26, e o texto do Billy Graham também é curtinho, eu vou estar lendo ele todo para dar um sentido, né, de um sentido maior, né, para nós. Então aqui diz assim, tudo ao vivo, viu? Segunda carta de Timóteo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso, sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus em glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade.
e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Esse foi o versículo que ele escolheu, e eu vou estar lendo novamente. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, essa parte já é minha, conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se, afasta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com coração puro, invocam o Senhor. Eu vou ler isso de novo também. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro... Como é que está seu coração, gente? Desde o início, quando eu comecei a fazer os vídeos, eu disse que o coração precisa ser puro. E vamos ler vários lugares da Bíblia em que vai existir essa confirmação, como agora, em que Deus nos manda ter um coração puro. Tenha paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, não convém brigar, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Eu vou ler esse finalzinho de novo, porque isso aqui é o que a gente mais vê. Pessoas que às vezes estão em situações que elas não gostariam, né? Você consegue, assim, conversando com a pessoa, ver o interior da pessoa e você percebe que ela não gostaria de estar ali, mas ela não sabe mais como sair. Ela não sabe mais o que fazer, ela não tem forças para deixar de ser ou fazer aquilo a que o diabo enredou ela, sabe? Porque é assim que ele faz, ele te engana, faz você achar que você pensou sozinho, faz você achar que você, né, sua intuição, nossa, que intuição, né? A intuição que te leva para o buraco. Então, que faz você achar que essa intuição, que você está se achando um expert, um sabe tudo. E aí, né, ele vai soprando você, ó,
inflamando o seu ego, e você vai se sentindo poderoso. Eu sei tudo, eu posso tudo, comigo eu resolvo desse jeito, né, gente? E quando você vê, você tá numa armadilha tão grande que às vezes você envolve só você. Mas infelizmente, muitas vezes você envolve outras pessoas, a família, por exemplo, que acaba sofrendo por causa de você. E aí, Mônica, ele é a pior das criaturas? Não. Ele é um coitado que precisa de oração, e precisa de intercessão da palavra do Senhor, e precisa ser ensinado de que não é ele sozinho, mas sim o inimigo da nossa alma, o único inimigo que nós temos, que sente prazer em mostrar para Deus que a gente não merece a salvação e o amor que Ele nos dá todo dia. Então, eu vou ler os dois últimos, tá? De novo, os versículos são 25 e 26. Instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade, né, gente? Porque é Deus. Vê essa última frase, a ver se. Tem um se aqui, gente. Se. A gente tem que prestar bastante atenção nas palavras. Tem um se aqui, ó. Ver se, porventura, né, Deus, neste momento, estiver olhando para nós, lhes dará arrependimento. Então, assim, é Deus em você, é o Espírito Santo em você, aquele toque pessoal de Deus em você, para dar a você o sentimento de se arrepender, para conhecer a verdade única, exclusiva, fiel, de que Deus, ainda que você não goste, ainda que você não acredite, ainda que você não aceite, é o Senhor, o Salvador e o dono de todas as coisas. Mas, Mônica, eu não penso assim. Lamento, né? Espero que o Senhor, se porventura lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, é isso que eu espero a todos, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presas, né? Que vontade é essa, gente? Vontade de qualquer coisa. É você achar que você se manda, né? Eu posso, eu faço, eu quero, eu digo, eu vou, né, gente? Eu vou estar lendo aqui a maneira como o Billy Graham colocou. Ele separou, né, 2 Timóteo, a segunda carta a Timóteo 2, versículo 19, ele colocou só uma parte, a parte A. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. E aí ele faz um comentário. O jeito mais rápido de ficar seguro no campus de uma universidade é no meio da multidão. Eu nunca fui numa universidade estudar, né? Não sei se um dia eu vou ainda. Acredito que não. Mas são muitas histórias que a gente ouve, né? De dentro de uma universidade, até porque é um grupo, você chega lá, né, sem conhecer ninguém, e aí você é calouro, e aí você quer se enturmar, você tem que se enturmar, você tem que fazer amigos, tem que fazer amizades. E nem sempre as amizades fazem tão bem para aquele recém-chegado, porque talvez ele chegou lá totalmente despreparado, né? E não sabia nem o que encontrar. O mundo dele era tão diferente do que ele conhecia, ali é tão diferente do que ele conhecia, que ele se sente assim, alguns se descobrem e outros fracassam. Então, quando você está no meio da multidão, quando você não se isola, né? Porque se você se isola, você fica em evidência, né? A multidão está passando e está olhando você. E aí cada um, por você estar
sozinho e em evidência, as pessoas vão te julgar da maneira que elas quiserem, né? Umas vão falar bem, outras vão falar mal, porque a vida é assim, né, gente? No meio da multidão, você é mais um, né? Você é mais um, ninguém te percebe. É tanta gente, né? Uma universidade, sei lá quantos alunos tem, vou tirar pelo FRJ, deve ter mais de 2.000, 3.000, 4.000 alunos, sei lá, nem não faço ideia, porque lá chega a ser uma cidade, né? De tão grande que é. Então, continuando. E é justamente onde o tema da conversa entre os alunos é sobre como ser independente e se virar sozinhos que vamos encontrá-los fazendo de tudo para se adequar à maneira de vestir, de falar, de agir e até mesmo de pensar uns dos outros. Conseguiu entender, gente? Você está em casa, você quer ter personalidade, né? Você quer ter porque eu penso assim, que eu faço desse jeito. E aí quando você chega num grupo de pessoas onde você quer ser igual a elas, né? Você não quer ser diferente delas, você quer ser igual, porque você já chegou lá diferente. E aí você se enturma de uma tal forma que às vezes você esquece seus princípios, seus valores, esquece até quem você é, né? Para ser igual a todo mundo, né? Porque você passa a entender ou a pensar, né? Você passa a pensar que todo mundo sabe mais que você. Continuando, às vezes eles deixam até a vergonha de lado para se vestir na moda. Têm pavor de ficarem sozinhos. Também não querem se destacar ou ser diferentes. Eles querem se enturmar. Geração se enturmar. Depois de se formar na faculdade, muitos deles não querem nada mais do que um bom emprego numa grande empresa e uma casa num bairro nobre. Mas isso também não lhes dá segurança. Somente Jesus Cristo pode lhe dar a segurança que você tanto deseja. Ele deu o exemplo aqui da faculdade, gente, porque para um adolescente, né, que sai da infância e aí está saindo da adolescência, fase adulta, é justamente a época que a maioria entra na faculdade. Você não tem muita maturidade, porque às vezes você está em casa e você não quer ser igual ao seu pai, você não quer ser igual à sua mãe, então você já cresce querendo ser diferente deles e aí você passa a querer ser qualquer coisa que não seja eles, né? Quando, na verdade, você não consegue entender que você já é eles pelo fato de geneticamente você ter as composições do papai e da mamãe, então goste ou não, queira ou não, em algum momento da sua vida, né, aquilo vai aflorar de dentro para fora e você vai se ver, né, muito mais. E aí geralmente a maioria só percebe quando perde. Você vai se ver e você vai se descobrir e vai saber que você parece mais com seu pai ou com a sua mãe do que você imaginava, né? Só que essa busca, né, gente, como eu tenho falado, essa busca interna do ser humano pela felicidade, pela paz, pelo autorreconhecimento, por ser importante, porque a gente nasce, né? Deus colocou isso dentro de nós, eu acho. A gente nasce sabendo que é importante. Só que nós somos importantes, todos são importantes. A humanidade é importante. Para Deus, gente, é para Deus que somos importantes. E aí você fica aí perdendo tempo, querendo ser importante para A, para B, para C, sabe? Querendo que A fique te admirando, B fique te admirando. Alguma coisa errada, Mônica, em admirar as pessoas? Nada de errado. Eu admiro várias pessoas. Tenho várias pessoas que eu tenho eterna admiração, eterna gratidão, que fazem parte da minha personalidade. Foi através delas que eu sou muito do que eu sou hoje. A glória de Deus. Mas a necessidade maior de preencher o vazio que tem dentro de nós
só Jesus pode nos dar, que é esse amor infinito que Ele sente por nós, apesar de nós e de qualquer coisa que nós possamos fazer. Então, gente, o que fica para hoje é que o fundamento de Deus permanece. E o fundamento de Deus é que você se arrependa, que retorne para Ele, que os seus olhos retornem para Ele e que por amor a Ele você queira ou seguir ou adorar. Deixar que Ele derrame esse amor que Ele sente tanto por você e que você não recebe. Você pode falar assim, Deus me ama, Deus ama todo mundo, Mônica. E você recebe esse amor? Fala pra mim. O que adianta você achar que Deus te ama se você não acredita, né? Você acha que Deus te ama igual ama o passarinho. Deus me ama igual ama o pombo. Deus me ama igual ama a formiga. Não, gente. Nós somos criaturas que fomos criados à semelhança do Pai. Deus deu a Adão dominar sobre todas as coisas. E aí você pensa como é que Deus se sente vendo você totalmente dominado, seja lá pelo que for, pela televisão, né? Tem gente que é dominado pela televisão. Não fica sem televisão, visita pode chegar, pode falar, pode conversar, mas a televisão é mais importante, né? Aí, de repente, um dia ele fica em cima de uma cama, doente, e aí realmente tem que ficar deitado, porque não pode levantar, né? Não consegue levantar. E aí vão ligar a televisão para ele, já que ele gostava tanto, e eu garanto que ele não vai ter mais interesse de ver ou de assistir tanta televisão igual ele gostava. Porque o fato de não poder andar mais vai fazer ele querer andar, né? Quando na realidade, quando andava com as próprias pernas, não queria. Então, o ser humano é assim. Nunca está satisfeito com nada, gente. Está sempre querendo mais, querendo que não tem, querendo que não pode, fazendo que não deve, né? E as orientações necessárias que a gente precisa para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para aprender realmente a ter uma vida digna, direita, decente e feliz, só Jesus pode trazer para nós, tá? Então aqui a oração do dia diz assim: depois de tanto procurar segurança, eu a encontrei somente no teu amor, Jesus Cristo, meu Salvador. Que é isso, Mônica? Simples assim, simples assim. Depois de tanto procurar segurança, encontrei em ti, Jesus Cristo, meu Salvador. No teu amor, foi essa segurança que eu encontrei. O Deus que revela, o Deus que fala, o Deus que guarda, o Deus que te dá esperança, perspectiva de vida e vitória naquilo que você nem sabe. Gente, porque você ter vitória naquilo que você sabe é divino. Mas você ter vitória no que você não sabe, no que você não viu e no que você nem imagina, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A minha vida seja para a honra e glória do Senhor. Gratidão por quem está assistindo, por quem está acompanhando. Espero que o Senhor seja contigo neste dia. Um ótimo primeiro dia útil e fiquem na paz.